Bom dia, gente. Deixa o povo dormir, que já cansaram. Se fizerem isso lá na igreja, eu dou uma sapatada. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós faremos os versículos 3, 4, 5 e 6. Capítulo 5 de Efésios, versículos 3, 4, 5 e 6. Nós temos visto durante essa semana, o uso de tecnologia, em especial celular e internet, contrastando com a santificação. Nós vimos que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Então, nesse sentido, existe muita coisa boa que a internet tem disponibilizado, mas nós vimos alguns riscos que nós corremos na utilização. A primeira questão que nós vimos foi a própria escravização à tecnologia. Nós temos que ter essa primeira preocupação logo de cara. Mas, em seguida, nós vimos que existem outras coisas que nós precisamos nos atentar no próprio uso da tecnologia. Primeira questão, uma vida hipócrita. Tentarmos aparentar uma vida que não temos. Nós somos convidados, então, a viver uma vida de santidade que se expressa no dia a dia, onde os corações santos se apresentam com vidas santas. Nós vimos, então, por conta disso, que isso também pode se expressar por meio da sensualidade. Então, há uma necessidade de uma aparência de santidade também, onde a modéstia cristã deve estar em nossos corações. Hoje à noite nós vamos ver o extremo da imodéstia, que é justamente o consumo da pornografia. Então, hoje pela manhã nós vamos ver um pouco sobre, relacionando essas duas coisas, que é o uso da imoralidade na internet. Efésios capítulo 5, versículo 3 em diante, nos diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Senhor, nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, termos a orientação da Tua parte. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos oriente no dia a dia, e essa oportunidade que nós temos, meu Deus, de pensar um pouco na forma como nós nos comportamos, nas nossas palavras, na maneira como nós vivemos no ambiente de internet, digital. Dá-nos graça, Senhor, nesse momento, para que possamos, meu Pai, discernir as nossas faltas e corrigirmos. Nós te rogamos assim, no nome santo de Jesus. Amém. A internet, meus irmãos, de alguma maneira, ela tenta naturalizar, normalizar comportamentos, porque os homens são assim. As pessoas, elas vivem em seus pecados e elas tentam transformar os seus pecados em coisas normais ou naturais, coisas que nós deveríamos tolerar. Para fazer isso, ela se organiza para que os pecados se tornem não mais chocantes, mas que as pessoas possam abraçar de forma natural. O assustador nisso é que isso funciona, que isso realmente funciona. E a internet é um excelente meio para esse tipo de propagação. A acomodação, tomar a forma do mundo, se tornou muito comum em nossas igrejas. E isso começa, meus irmãos, de uma forma muito sutil. Às vezes começa com poucas coisas, começa com um pequeno hábito que nós criamos, e esses hábitos imediatamente começam a se alastrar, e com pouco tempo nós começamos a achar que determinadas práticas, pensamentos ou palavras são do cotidiano e que a gente pode usar isso naturalmente. No entanto, meus queridos, como cristãos, nós somos convidados a viver uma vida de santidade integralmente, em todos os instantes da nossa vida. Então, todas as áreas da nossa vida têm que ser santa.
nesse ponto, então, eu preciso entender a seriedade dos pequenos atos, a seriedade das pequenas coisas, para não achar que eu tenho licença poética em determinados momentos da vida, mas que, na verdade, em cada aspecto da minha existência, eu preciso estar sempre atento à santificação, porque a vida contrária da santificação é a vida da impiedade, e isso pode denotar uma condenação eterna no final, sem nem sequer notar. Então, muito brasileiro está indo para o inferno porque está tirando onda, só na zoeira. E isso é um risco, porque a gente não leva a sério as coisas e a gente pode estar colocando em xeque a nossa própria salvação. É sobre isso, mais ou menos, que o texto do apóstolo Paulo está tratando. Paulo pregou nessa igreja por muito tempo. Paulo ficou na cidade de Éfeso por muito tempo. Na verdade, foi a cidade onde mais Paulo ficou. Os vínculos que Paulo fez nessa cidade foram fantásticos. Paulo teve a oportunidade de montar uma escola de pregação, e essa escola influenciou toda uma região, é tanto que os próprios membros da cidade de Éfeso vão dizer que Paulo tinha tomado a Ásia inteira. Então, ao que tudo indica, todas as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão lá no livro de Apocalipse, de alguma maneira foram filhas de Éfeso, porque de lá saíram esses pregadores para tudo quanto é canto. Então foi um tempo muito produtivo para o apóstolo Paulo. E Paulo, meus irmãos, quando organizou a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, ele organizou de tal maneira que ela se tornou uma grande base ali na região da Ásia. Porque você vai ter primeira base Jerusalém, a segunda base Antioquia, mas Éfeso se torna tão importante, mas tão importante, a ponto de que grandes pastores passaram por lá, e ela tem digamos assim, impacto em praticamente quase todas as cartas. Por exemplo, você vai ter Paulo escrevendo uma carta a Éfeso, mas quando Paulo escreve para Timóteo, adivinha onde é que Timóteo está? Pastoreando em Éfeso. Quando João escreve as cartas para todos aqueles irmãos daquela região, João também foi pastor em Éfeso. Quando João escreve o livro de Apocalipse, adivinha qual é a primeira carta que já vai ser escrita lá que Jesus manda? Para Éfeso. Então note como Éfeso tem uma grande influência. Paulo tinha 2 preocupações básicas lá. A primeira preocupação era a preocupação com heresias, que ele diz que havia de se introduzir heresias. A segunda preocupação de Paulo era com a prática da vida cristã. O amor vai ser sempre uma temática em cada um desses textos onde Paulo vai escrever, onde João vai escrever, e é justamente onde Jesus reclama quando escreve a carta aos Efésios: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, parece que já havia essas ênfases. Naquele momento, já estava surgindo um grupo que mais tarde vai ser conhecido como gnósticos. Eles já começaram a pregar algumas coisas esquisitas. Eles juntavam um pouco de filosofia e com um pouco de teologia e faziam um apanhado. Basicamente, eles diziam o seguinte, que a alma não se contaminava com o corpo, porque o corpo era uma espécie de prisão para a alma. Então eles diziam que o corpo é má, mas a alma é boa. Vocês já ouviram isso em algum lugar, lembra? Esse corpo aqui não presta, o corpo é carne, não presta. Isso aqui é agnosticismo. E por conta disso eles diziam que tinha um conhecimento especial da parte de Deus, uma revelação especial da parte de Deus, que a alma não era contaminada pelo pecado do corpo. Então por conta disso, você tinha um grupo muito libertino no meio da igreja. E eles pregavam isso no meio das igrejas, uma espécie de frouxidão moral. Essa frouxidão moral era anunciada dentro da igreja como sendo uma coisa comum, normal, que não influenciava em nada na sua salvação. Afinal de contas, uma vez que você morria, seu espírito seria liberto do seu corpo, você ia direto para Deus. Então, essa imoralidade estava no meio de muitas igrejas. E a cidade de Éfeso, em especial, tinha um fator a mais: o templo da deusa Diana, o templo da Diana dos Efésios. E o templo de Diana era feita a adoração em torno justamente da prostituição cultural. Então era uma cidade que vivia envolta em imoralidade. E Paulo vai tratar sobre isso um pouco aqui no texto que nós acabamos de ler. A carta aos Efésios, ela tem 2 temas principais: eclesiologia e cristologia. As doutrinas de Cristo aplicadas à própria igreja, de como a igreja deve ser organizada e como a igreja deve se montar. Mas a partir aqui do finalzinho, Paulo já está trabalhando as partes finais da carta. Se você olhar o finalzinho do capítulo 4, ele está tratando já sobre santificação, sobre a necessidade da igreja viver em santidade, de não entristecer o Espírito Santo e assim por diante. Por isso que a forma de se viver
a santidade está aí descrita nos versículos 1 e 2. Como é que eu vou viver vida santa? A resposta é: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Cristo é o padrão de santidade. Eu não sou santo tanto quanto o meu irmão que está do lado. O meu irmão do lado não é um parâmetro de santidade para mim. Cristo é um parâmetro de santidade para mim. Então eu devo buscar a santidade na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eles sede imitadores de Jesus, porque vocês são filhos de Deus. Por isso, olha só, andar em amor, como também Cristo amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Notaram? Cristo como padrão de vida, da forma como eu vou me comportar, oferecendo-me ao Senhor como um aroma suave, como uma oferta ao Senhor em amor. O amor como esse oferecimento. Mas a partir do versículo número 3, Paulo vai focar especificamente alguns comportamentos. E em especial, do versículo 3 até o versículo número 21, ele vai mostrar o contraste que existe entre as obras das trevas e as obras da luz. Para mostrar que nós não somos mais das trevas, nós agora somos da luz. E porque nós somos da luz, nós temos que olhar para as obras das trevas com um olhar diferente. Por isso que o texto vai se dividir em dois blocos, basicamente. O primeiro bloco está aí nos versículos 3 e 4, que nós acabamos de ler, que fala sobre quais são os pecados que ele está tentando mostrar como evitar, e o motivo está nos versículos 5 e 6, e ele fecha inclusive com o versículo 7. Ele está dizendo, o motivo pelo qual vocês não devem viver assim é por isso aqui. E por isso que essa forma de vida que Paulo vai denunciar aqui é tão assustadora. O contraste de viver assim, dos versículos de 3 a 6, é o que está lá em cima no versículo número 18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Notaram? A santificação, o enchei do Espírito Santo é o grande contraste de como eu consigo viver. Então Paulo abre dizendo, sede imitadores de Cristo, e fecha dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Mas no meio ele diz, olha o que é que vocês não podem fazer. Olha o que vocês não podem fazer. E em especial ele começa a mostrar sobre o perigo da imoralidade no meio da igreja. Versículos de número 3 e 4. Ele começa com uma lista pequena, mas essa lista que ele começa no versículo 3, ele a repete no versículo número 5. Ele basicamente vai usar algumas palavras, inclusive uma parece que não tem nenhuma associação. Ele começa assim, mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Olha o texto de trás para frente, ele está dizendo, tem coisas que não convêm aos santos. Ele diz, se nós somos santos, se nós vivemos uma vida santa, se nós queremos ser realmente santos, tem algumas coisas que não convém se encontrar na vida de um santo. O que é que não se convém encontrar na vida de um santo? Em primeiro lugar, o que ele chama de impudicícia. A palavra impudicícia no grego é uma palavra que vocês conhecem, é um verbo porneo. Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, porque é de onde deriva a palavra pornô. É daí de onde vem. Diz respeito a todo tipo de imoralidade sexual. Então, qualquer âmbito da imoralidade sexual está relacionado a pornô. Então, desde uma relação sexual ilícita entre solteiros, uma fornicação, desde um adultério, desde a prostituição, desde o consumo de material pornográfico, desde fala pornofônica e por aí vai. Então, tudo que diz respeito à imoralidade sexual está incluído aqui. Mas eu acho interessante o fato de que o autor que nós temos nas mãos, o tradutor que nós temos nas mãos, resolveu traduzir a palavra porneia aqui como impudicícia, que é a ausência de pudor. É a necessidade que as pessoas têm de espalhar de forma externa a sua sexualidade. Veja, Deus nos fez seres sexuais. É possível que no futuro nós não sejamos, porque Jesus disse que quando após a morte seremos como anjos e sem esse tipo de preocupação. É possível que ainda sejamos assexuados. Eu não sei de dizer se é. O reverendo Weber Campos discorda de mim. Mas eu também não estou dizendo que não é, viu, gente? Então deixa quieto. Mas a questão é, nós somos. Hoje nós somos seres sexuados. Mas só que o aspecto da sexualidade, ela está restrito ao ambiente da intimidade. Então a sexualidade está restrita à intimidade. Porneia não faz isso. A porneia pega a sexualidade e expande para o ambiente público.
É a sexualidade colocada em público. Por isso que impudicícia pode muito bem ser aplicado aqui. Porque porneia é tornar público alguma coisa que deveria ser ali privada, o sexo expandido para fora. Quando ele fala de impudor, de ausência de pudor, ele está mostrando que é uma pessoa que não sabe lidar de forma adequada com uma bênção que Deus deu, que é a bênção do sexo. Por isso, a próxima expressão que ele vai usar, ele diz, nem a impudicícia, nem toda sorte de impurezas. Impurezas também está relacionado, meus irmãos, à imoralidade aqui. E diz respeito a todas as práticas que são em si nojentas, que são em si reprováveis dentro dessa área sexual. Porque é possível, por exemplo, ter uma relação heterossexual dentro de um casamento e mesmo assim praticar a impureza. Quando a relação não é feita, por exemplo, de modo natural, isso é impureza. Então eu posso ter práticas impuras mesmo dentro de um ambiente que, entre aspas, estaria reservado. Então note que ele está colocando agora uma abrangência muito maior no que diz respeito à impureza sexual. Mas ele vai em seguida trazer uma terceira que é esquisita, porque do nada ele diz, impudicícia ou porneia é essa prática sexual mais exposta, impureza são as práticas sexuais pervertidas, distorcidas, mas ele, de repente ele coloca assim, cobiça. O que tem a ver cobiça? O que tem a ver cobiça? Cobiça, meus irmãos, está extremamente relacionada ao 7º mandamento. Cobiça é o 10º mandamento. E no 10º mandamento, quando Jesus vai interpretar o 7º, ele acrescenta o 10º como parâmetro. Ele diz, toda mulher, todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E lá no texto, lá no 10º mandamento, diz que o homem não deve cobiçar, em primeiro lugar, a mulher do próximo. Por quê? Porque a cobiça, ela é mais do que simplesmente um desejo. A cobiça é um desejo pelo que pertence ao outro. E esse desejo é a fonte de todas as maldades. O desejo, meus irmãos, é a fonte de todos os pecados. Se você for para o texto de Tiago, no capítulo de número, acho que é 4, capítulo número 4, ele faz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele diz, os pecados da igreja vêm todos dos prazeres que estão brigando dentro da carne, são desejos exacerbados. Por isso que olha qual é que ele coloca logo em seguida no versículo 2, cobiçais e nada tendes. Note que a cobiça está atrelada a esse desejo desenfreado. Paulo diz, não haja entre vós, não pode haver entre vocês pornéu, não pode haver entre vós impudicícia, não pode haver entre vocês imoralidade, não pode haver em vocês impurezas, não pode haver entre vocês esses desejos exacerbados, ainda atrelado à sexualidade. Nós vamos ver porque é que esses desejos exacerbados já se tornam pecados, mesmo antes de serem praticados. Vocês vão ver por que eles se tornam pecados quando a gente chegar aqui mais na frente. Mas Paulo diz, isso não convém aos santos. Isso porque dentro da igreja, muita gente estava dizendo que isso aqui era normal, que está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu já vi muito isso, o pessoal dizendo, não gente, mas isso faz parte da adolescência, se descobrindo, não é? E essa fase de se descobrir, de encontrar a sexualidade faz parte, por exemplo, masturbação faz parte do processo, não tem problema nenhum, é coisa natural. Ele está dizendo, isso não convém a santos, não convém a santos. Isso é impureza, isso é falta de pudor, isso é cobiça. Isso não convém a santos. Mas ele acrescenta mais algumas coisas no versículo de número 4. Mas por que ele vai fazer agora? Ele vai expandir esses 3 primeiros conceitos básicos. Olha como é que ele expande. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas que, segundo Paulo, são inconvenientes. Inconvenientes. Eu acho isso aqui interessante, porque ele, ao expandir a ideia de que tem alguma coisa a mais que não convém aos santos, ele fala de conversação torpe. Todo mundo acha que conversação torpe é falar palavrão. Não fale palavra torpe, palavrão.
Na verdade, a expressão torpe significa que não edifica, que não constrói, que não ajuda muito, certo? Mas aqui em especial, quando a expressão conversação torpe está atrelada a obscenidades, a qualquer tipo de obscenidades. E, em geral, conversas obscenas, conversas imorais. Notou que ele não está falando de ver vídeo, de ver foto, de ver nada, ele está falando de, olha o que vocês conversam. Olha o assunto da conversa. Olha por onde envereda, que palavras vocês selecionam, como vocês lidam com o assunto sexualidade. Paulo diz que não só não convém as práticas, versículo número 3, mas as próprias conversas deveriam ser moderadas. Ele diz que não deveria haver entre nós obscenidades. Obscenidades. Isso inclui tanto palavrões, porque todo palavrão que você encontrar tem alguma obscenidade por trás. E brasileiro gosta desse negócio. A gente tem interesse sempre em alguma coisa relacionada à prática sexual. Por isso, palavrão se inclui aqui também. Mas, no geral, que tipo de conversa vocês têm? Conversas obscenas. Que não haja conversas obscenas entre vocês, obscenidades. Mas só que vai mais à frente, ele faz assim, não só conversações torpes, nem palavras vãs. Palavras vãs é legal, porque a ideia de vã é de uma coisa inútil, de uma coisa sem sentido, sem pé nem cabeça, sem começo nem fim. Ele disse, não fique conversando miolo de pote. Já viu esse negócio? Já viu essa expressão? Conversando miolo de pote. Gente, o que é que tem dentro de um pote? E o que é o miolo de pote? A água. Então não fica conversando água. Essa expressão você te conhece, não é possível. Ele diz, não fica conversando besteira. A expressão é palavras nécias, típicas de alguém que está bêbado. É falar besteira. Falar coisas inúteis, sem nenhum sentido. Nota que ele começa a atacar o fato de que as nossas conversas podem ser expressões da imoralidade com a qual nós convivemos. Então ele diz, não use a sua boca para falar obscenidades, mas também não fica falando besteira o tempo inteiro. Mesmo que não sejam obscenidades, elas podem chegar a obscenidades. Então é aí onde está o problema. É quando as conversas elas vão progredindo para uma obscenidade. Mas Paulo usa uma ordem inversa, porque depois de falar sobre não tem entre vocês nenhuma palavra vã ou fala nécia, uma coisa boba, em seguida ele vai usar a expressão chocarrices. Que chocarrices é uma expressão de alguém que é muito versátil em mudar de assunto, mas no geral está atrelada à mocidade. É aquela hora que está todo mundo feliz e fica todo mundo falando besteira ao mesmo tempo. Já viu essa? Que quando está todo mundo feliz e fica falando besteira, o que a gente faz? Fala só besteira, fica contando piada e diz umas coisas, diz uma outra. Ele fez, opa, peraí, não é assim também não. Se você olhar, ele usou uma ordem invertida do maior para o menor, justamente para mostrar que não é só importante a obscenidade, mas também tenham cuidado com o que você conversa, porque pode ser que a sua conversa não tenha nenhum proveito. E tenha cuidado nessas horas de brincadeiras, para que você não fale o que você não deveria falar por brincadeira, por bobagem. Ele está dizendo, tenha cuidado com a forma como você lida com a língua, porque ela pode ser uma fonte de obscenidade e de imoralidade. É impressionante porque ele atrelou as duas coisas, dizendo, nós temos que ser santos. Então não convém a santo ser imoral, não convém a santo ser o impuro, não convém ao santo ser esse cobiçoso, mas também não convém aos santos uma linguagem obscena, cheia de palavrões, de conversas imorais, de conversas safadeza. Também não convém aos santos ficar falando besteira o tempo inteiro sobre nada. Também não convém aos santos ficar com essas risadinhas, essas brincadeirinhas bobas de jovens. Ele diz, isso também não convém aos santos. Ficou radical o negócio agora, não ficou? Porque no geral a gente não pensa nisso. No geral a gente só brinca. A gente acha que é assim mesmo. E Paulo diz, não é assim. Pelo contrário, deveria haver entre vocês o quê? Versículo 4. Ações de graça. Então, pastor, é só para ficar cantando? Não, meu filho. A sua boca deveria ser usada para a glorificação do Senhor em suas falas.
As suas palavras têm que ser palavras que edificam. Olha a prova disso, versículo 19. Ele diz assim: quando vocês são cheios do Espírito, quando o Senhor te encher do Espírito Santo, o que é que vocês vão praticar? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo em nome do... Ele está dizendo, vocês têm que ter palavras e conversas sadias e santas. Sadias e santas. As palavras não são para ser jogadas ao vento. Palavras não são para serem desperdiçadas. Palavras são para ser pensadas. Tem alguns homens, alguns pastores na minha vida que se tornaram de alguma forma padrão para mim. Que eu olho para eles e vejo com muita seriedade a forma como eles lidaram. Um deles fez 97 anos domingo passado, pastor Francisco Leonardo, um homem fora de série, de uma piedade fantástica. Um outro que me marcou muito o coração foi o reverendo Russell Shedd, um pastor batista, homem piedoso, estudioso das escrituras, fantástico. E eu, uma vez, tive algumas aulas, uns 15 dias de aula direto com o pastor Russell Shedd, e eu sempre fui aquele aluno chato que senta nas primeiras cadeiras, que fica perguntando para o professor e aperreando o professor nos intervalos dele. Então eu sempre ficava aperreando. Ficava curioso com ele, porque, por exemplo, ele citando os textos bíblicos, nunca combinava com a tradução que eu tinha, e ele sempre citava de cor. E aí, é claro, eu vou perguntar, professor, a sua versão é qual? E por que o senhor cita assim? Ele fez... O motivo era muito simples, gente. Ele tinha decorado o Novo Testamento em grego, então ele traduzia na hora. É por isso que ele fazia assim. Ele tinha o Novo Testamento em grego inteiro decorado. Então, na hora que ele traduzia na hora. Por isso que não dava para tentar acompanhar na versão. Ele citava do jeito dele. Mas eu anotei uma coisa, porque eu sou muito perguntador. Então a gente fazia perguntas e às vezes ele demorava para responder. E tinha perguntas que não eram tão complicadas assim. E ele ficava lá, pensava, aí depois dava a resposta. Ou então ele pensava um pouco, pensava e dizia, não sei. Aí eu puxei ele para o lado, eu digo, pessoal, me diz uma coisa aqui. Eu sei que aquela pergunta que fizeram lá, o senhor no mínimo teria dado uns 5 teorias diferentes de interpretação, rapidinho assim. Eu sei que o senhor conhecia todas as teorias possíveis sobre o que significa aquele texto, qual é a conclusão daquilo ali, mas o senhor preferiu dizer que não sabia, e o senhor demora para responder. E eu sei que o senhor não precisa desse tempo todo para responder, porque a resposta provavelmente está na ponta da língua, porque eu sou assim, aí eu peco com a língua o tempo inteiro. Ele disse uma coisa que eu achei fantástica, que eu ainda não consegui colocar em prática. Ele disse assim, a Bíblia prescreve de que nós vamos prestar contas de cada palavra frívola que nós falamos. Ele disse, eu não quero pecar contra o meu Deus com a minha boca. Eita, que lapada. Ainda hoje não aprendi essa lição. Ele não é que ele não sabia, não é que ele não conseguia responder rápido, ele estava planejando o que dizer para não pecar. Notem, meus irmãos, ele diz, cuidado com a boca, cuidado com a forma como você lida com a imoralidade, porque a imoralidade ela pode se espalhar desde o comportamento até fala, até conversa. E Paulo diz com todas as letras, isso não convém a santos. Não convém a santos. Pastor, é porque Paulo é meio radical, também o cara vive lá no século I depois de Cristo, é um cara muito velho, antigo, nós vivemos numa modernidade, nós temos um pouco mais de flexibilidade, a gente não acha que as coisas são assim ferro e fogo, nós somos jovens e jovens agora são mais soltos, menos compromissados, então nós temos essas liberdades que ele não tinha naquela época, a vida dele era muito dura, ele sofreu muito, a gente não, a gente tem possibilidade de se divertir, então a gente tem que se divertir mesmo. Paulo diz, não é por isso não, meu filho. Porque o segundo passo do texto é mostrar as consequências de não viver uma vida que convém aos santos. Versículo número 5. Ele começa o versículo 5 com um sabei. Ele está dizendo com todas as letras, vocês conhecem, vocês já estão informados sobre isso. Mas agora nesse sentido ele diz, sabeis pois, está vendo aí? Então esse pois é consequência do argumento anterior. Ele diz, isso não convém aos santos. Esse tipo de prática não convém aos santos. Por quê? Resposta, saiba de uma coisa. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora o bicho pegou.
agora o bicho pegou. Porque uma coisa é dizer no versículo 3, gente, isso não é coisa de santo. O santo não vive assim, isso é besteira. Uma vez ou outra, né? Não tem problema. Só que no versículo 5 ele diz, esse tipo de prática pertence a outro grupo. Quando ele usa a expressão incontinente, adivinha qual é a expressão que ele está usando de novo? Porneia. É a mesma coisinha lá de cima de impudicícia. Ele está dizendo, essas 3 coisas que eu apliquei lá a vocês lá em cima, com relação a impudicícia, impureza e cobiça, que santos não deveriam ter isso, ele diz, quem tem isso é outro grupo. Por isso olha a expressão. Não se enganem, o incontinente, aquele que não se contém em sua imoralidade, aquele que não se segura na sua imoralidade, não só ele, o impuro, aquele que pratica o sexo distorcido, que pratica uma vida sexual distorcida, o avarento, e o avarento é legal, porque o avarento está ligado à cobiça lá em cima. Agora explicou o negócio. Cobiçar é aquele que quer tudo para si, notou? O desejo exacerbado está quando tudo tem que ser meu. É quando o homem olhando para uma mulher quer que essa mulher seja sua. Ele quer possuir essa mulher para si. Por isso que ele agora diz que essa pessoa é avarenta. Mas a avareza aqui não está atrelada a dinheiro, está vendo? Ela está da mesma forma como cobiça lá em cima. Enquanto cobiça é o 10º mandamento que está atrelado a querer as coisas, também está atrelado a querer uma mulher. Da mesma forma, a avareza aqui não está atrelada a coisa, está atrelada a pessoas. É o desejo de ter para si uma coisa que não deveria ser sua, no caso, uma mulher. Não querer ter para si. É por isso que ele vai atrelar esse desejo exacerbado que se tem do avarento com idolatria. Eles, avareza e idolatria é a mesma coisa. Como assim, Paulo? Esses desejos exacerbados, uma pessoa avarenta é idólatra, Paulo? É. Como é o nome do Deus dele? Eu. Um avarento é alguém que quer tudo para si. Então ele quer fazer o seu Deus. E quem é o seu Deus? Ele mesmo. Paulo diz então, essas pessoas são idólatras porque são idólatras de si mesmas. Aí se explica por que é que elas têm esses comportamentos impuros e imorais. Se explica por quê? Porque ele está buscando prazer somente para si. E o que é alguém que consome pornografia, meus irmãos? Olha só, gente. Paulo diz, um coração imoral se expressa aqui fora, está vendo? Diz, qual é o perigo, então, dessas conversas, dessas práticas imorais e tal, diz ele isso aí. É porque essa pessoa está pensando somente em si. Uma pessoa imoral, ela não está preocupada com o outro, com o prazer do outro, com a vida do outro. Ela não quer nem saber da vida do outro. O outro pode se matar em seguida, desde que o meu prazer seja satisfeito. Ele faz assim, quem pratica essas coisas, versículo de número 5, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí o negócio pegou. Porque ele diz assim, é com todas as letras, não vai para o céu. Não vai para o céu, gente. Entendam isso de uma vez. Não vai para o céu. Não tem herança. Nenhum deles tem herança no reino dos céus. Nenhum tem herança no reino dos céus. Por isso, o versículo 6 vai ser um complemento ao versículo 4. Lembra que ele falou das conversas imorais lá em cima? Agora vejam só. Ninguém vos engane com palavras vãs. Você para pensar que ele colocou isso lá no versículo 4? Nem palavras vãs. Não deixe se enganar por conversinha mole. Porque essas conversinhas moles, gente, isso é radicalismo do pastor, isso não tem necessidade disso não. Isso é besteira, nem tudo é ferro e fogo, né? Vamos ficar lá na metade do caminho. Deixa eu dizer para você o seguinte, que a metade do caminho pertence a Satanás, a gente só tem que ser de um lado ou do outro. Então, dizem que estava o anjo e o Satanás brigando pela alma do cara, e o cara em cima do muro. E o anjo todo bravo, pula para cá, cara, pula para cá. E o Satanás quietinho. Aí chega uma hora que o cara pegou assim, Satanás, me diga uma coisa, ele está doido que eu pule para o lado lá, que é o lado certo. Eu estou em cima do muro, e por que você não está pedindo para eu pular para o lado lá? Ele disse, porque o muro é meu. Ficar em cima do muro já é uma decisão errada. Nesse ponto ele coloca,
Não fica sendo levado por essas discussõezinhas bobas, essa conversinha mole que tem aí, de que é normal, que é natural, que todo mundo faz isso, não. Ele diz, não leva por esse ângulo, não. Porque ele diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Isso aqui tem a ver com todas essas expressões de conversas lá de cima. As palavras vãs estão atreladas à conversação tópica, conversa mole e chocarrices. Ele diz, não se permita entrar nessas brincadeiras e nessas conversas. Por que não, pastor? Pois por essas coisas, está vendo lá? Por que você não deve se meter nessas conversas? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo diz, esse é o caminho da condenação final de Deus. Esse é o caminho que leva para a perdição eterna. É por causa dessas práticas que Deus manda essas pessoas para o inferno. Não, mas eu sou crente presbiteriano. Você faz a mesma coisa com o ímpio e quer um destino diferente? Ou você acha que carteira de presbiteriano tem a entrada garantida no céu? Não, meu filho, é sem santificação que ninguém verá o Senhor. Ele diz, não se engane com essas conversas tolas que vão levar vocês à imoralidade. Porque os ímpios estão indo para o inferno por causa disso que eles estão praticando. Por causa disso aqui. Por isso ele termina dizendo, os filhos da desobediência são condenados por conta disso. Isso se explica no versículo 7. Portanto, o que acontece? Não sejais praticantes, participantes com eles. Não façam a mesma coisa que os filhos da desobediência, senão o destino é o mesmo destino dos filhos da desobediência. É simples. Mas brasileiro, pastor, não existe pecado lá debaixo do Equador. Quem falou? São Caetano Veloso. E você acredita? Na verdade, meus irmãos, o texto diz que mesmo na cidade imoral, como era a cidade de Éfeso, o povo de Deus deveria manter uma vida pura, de castidade, de cuidado nessa área, onde não deveria haver conversas picantes, onde não deveria haver práticas imorais, não deveria haver prostituição e impureza. Isso não convém a vocês, isso não convém a santos, isso é coisa de quem já vai para o inferno. Não se junte a eles, vocês não podem se juntar a eles. Imoralidade, meus irmãos, é uma coisa muito séria, porque se você notou, isso parte de um coração imoral. Notaram? Vem de desejos que estão dentro do coração. Desejos que estão lá e ocultos lá dentro, que explodem em uma idolatria completa. Todo imoral é alguém que é idólatra, porque ele quer satisfazer os seus próprios desejos, mesmo que precise deflorar alguém, mesmo que precise humilhar alguém, mesmo que precise usar alguém como objeto, ele vai fazer isso em nome do seu próprio prazer. Paulo diz, não deveria ser a vida de vocês assim. Pelo contrário, a partir do versículo 8 ele vai dizer, vocês eram trevas, mas vocês não são mais. Vocês agora estão na luz, e quem está na luz pratica as obras da luz. Então ele vai dizer, vocês têm outras práticas que vocês deveriam fazer. E para que vocês consigam fazer isso, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, imitando a Jesus Cristo. Ok. Mas o ponto aqui é, não fazemos como o mundo faz. Não fazemos como o mundo faz. Isso aqui, meus queridos, é um desafio muito grande para nós, e espero que isso fique bem claro durante esses dias que nós estivemos aqui. Internet não é um campo aberto sem regras. Ela está lá. E isso se apresenta de forma sutil. É um camarada que você assiste no YouTube que fala muito palavrão. É um ou outro vídeo que você assiste que tem conotação sexual, um pouco de imoralidade aqui, um pouco de imoralidade acolá. Mas, meus irmãos, uma comida é salgada somente com pitadas de sal. E aos poucos, essas coisas que nós ouvimos, que nós botamos para dentro, vão sendo guardadas no coração e vão modificando os nossos corações para o interesse que não deveria ser o interesse dos santos. Os santos deveriam ter muita atenção com isso, porque a Escritura vai nos dizer que todo pecado é praticado fora do corpo, mas a impuricícia, a imoralidade, a porneia é praticada no corpo. No corpo. O corpo que é membro de Cristo, que é templo do Espírito Santo, que é alvo da restauração de Deus, é no corpo que é praticada a imoralidade.
Por isso, meus irmãos, nosso desafio é, vamos ter cuidado para que nós não estejamos consumindo imoralidade e para que a gente não esteja abraçando a imoralidade e praticando a imoralidade. Porque às vezes a gente pratica sem nem sequer se tocar que está praticando, porque nossa cultura é imoral. E a gente acha que é normal falar determinadas palavrões, determinadas brincadeiras maliciosas com duplo sentido. A gente acha que isso é normal. Todo mundo riu. Quando na verdade isso é chocarrice, isso é palavra vã, isso é conversação torpe, isso leva à imoralidade, que é prática dos ímpios, que não conhecem a Deus e não conviverão com o Senhor. A imoralidade, meus irmãos, é um problema bem sério no nosso meio, no meio brasileiro. Mas os crentes deveriam aprender como isso é importante para nós vivermos uma vida de santidade. A aparência de santidade, uma prática de santidade, não abraçando a imoralidade. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que Ele nos livre desse pecado, que é pesado, que é difícil. Nós vamos ver isso hoje à noite. Difícil de largar, difícil de abandonar. Mas que Deus nos dê graça para que a gente consiga se manter santo, casto, puro, no meio de um mundo pecaminoso, imundo e imoral, como no que nós vivemos. Vamos orar? Deus santo e bendito, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de sermos instruídos por Ti. Se tem uma coisa que nós não podemos voltar para casa dizendo, é que nós não sabíamos. Mas isso, Senhor, só vai se tornar um peso para nós, se nós cairmos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos força para nos livrar da imoralidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos imitadores do Senhor como filhos amados. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a termos em nossas palavras, conversar com salmos, hinos, cânticos espirituais, com a boca sempre cheia de ação de graças. E não, Senhor, conversa boba, sem sentido, sem graça, que leva a uma conversa imoral, que leva a um coração imoral. Livra-nos, ó Senhor, das obras das trevas. É assim que nós te oramos no nome de Jesus. Amém.